Olá, excelente dia a todos. Hoje no podcast da PUC Campinas nós traremos um assunto de extrema relevância e que traz impacto para a sociedade como um todo. É isso, Gabi. A gente está recebendo hoje aqui o professor Everton Silveira, que é responsável pelo Programa de Desenvolvimento Humano Integral PDHI da PUC Campinas. Professor, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Tem muito para falar hoje desse PDHI, não é verdade? É verdade. Professor, eu queria começar te perguntando o que é o PDHI, se a gente puder traduzir a essência desse programa. O PDHI é um programa de desenvolvimento humano integral e a sua essência é humano, né? A gente tem vivido na nossa sociedade nos últimos períodos um processo muito grande de desumanização. As pessoas está havendo um estranhamento entre os seres humanos, né? Então a gente tem visto nas pessoas, no outro, um oponente. Nós temos tido medo das pessoas, né? E esse processo de estranhamento ele se dá por vários fatores que nós temos vivido na contemporaneidade, desde do próprio processo humano mesmo, das convivências social, até a própria questão da tecnologia, que de uma certa forma estratifica a relação social, o volume tão grande que nós temos tido de situações de violência, né, e que colocam pessoas, principalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade, como sendo oponentes às demais pessoas, quando na verdade elas são vítimas, fora toda a questão que nós temos já da nossa própria natureza, que nos coloca os seres humanos de alguma maneira como vítimas, né? Nossas vítimas preferenciais de processos de violência quando eles não são dos nossos grupos de iguais, né? Então, existe um estranhamento social que nós, com esse programa, queremos buscar mitigar. Professor, a gente tem a PUC Campinas tem na sua essência essa preocupação com a formação integral, né? Queria que o senhor comentasse um pouco como é que surgiu esse programa. Você veio para cá há pouco tempo, né, para iniciar esse programa. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Eu fui convidado, né, pela reitoria da universidade para fazer uma parceria, uma consultoria que eu pudesse acompanhar a instalação do programa inicial que deu origem ao PDHI, que foi o Levanta-te Anda, né? Então, lá em 2024, já no final de 2023, a PUC começa a se interessar pelo tema da pessoa em situação de rua, né? Atendendo justamente a sua missão e a sua tarefa como instituição e universidade vinculada a essa responsabilidade social. E ela inicia um projeto, que é o Levanta-te Anda, que tinha uma parceria com outras organizações da sociedade civil e com a própria igreja, por conta da nossa Catedral Metropolitana. Eu vim, então, de Porto Alegre, tenho uma trajetória com trabalho social de mais de 35 anos, né, com essas questões de pessoas em situação de rua, mulheres em vulnerabilidade, adolescentes em conflito com a lei e temáticas que são sociais. Então, eu vim para contribuir com esse processo. E quando nós começamos então a discutir a questão da rua, nós nos deparamos com outras problemáticas que são problemáticas que corroboram para que a situação de rua ela aconteça, né? Então, nessa trajetória, vamos dizer assim, de amadurecimento do próprio projeto, que é o projeto Levanta-te Anda, nós fomos enxergando, fomos visualizando outros espaços onde a PUC também poderia atuar para contribuir tanto com o projeto, né, que pudesse, de alguma maneira, responder às problemáticas da rua, quanto a outras problemáticas que alimentam a situação de rua. Então, a gente poderia dizer que o programa Levanta-te Anda, ele deu origem a esse programa maior, que é o PDHI, mas ele não deixa de ser ainda um programa que está no nosso radar e que compõe o nosso PDHI. Então, hoje, inclusive, o nome do nosso PDHI é Levanta-te Anda, derivado desse processo natural que o programa desenvolveu aqui na nossa cidade e na nossa universidade. E foi uma experiência bastante interessante essa ali no centro de Campinas, né? O senhor poderia comentar um pouquinho como é que foi essa articulação com os estudantes, com os docentes e com as pessoas em situação de rua?
O programa, e aí é bem importante isso que tu nos colocas, né? Nós, universidade, e como estamos no campo da ciência, nós temos uma premissa que é a ciência, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa buscar elementos, a gente precisa consubstanciar as nossas práticas, né? A partir de dados que normalmente vêm da nossa literatura ou, em alguns momentos, de dados que a gente mesmo busca, né? De forma primária, indo até os espaços onde eles estão acontecendo. No caso do PDHI, ele foi um projeto gestado muito da vontade da nossa universidade, encontrando na sociedade civil, para algumas organizações, essa vontade de fazer o projeto. E eu ainda poderia dizer que foi um momento muito embrionário do projeto, de muitas vontades, muitos desejos, né, de fazer alguma coisa pela pessoa em situação de rua. Mas quando nós começamos a ir para a rua, quando nós começamos a reconhecer as pessoas em situação de rua, principalmente no centro de Campinas, ao redor da catedral, quando a gente começou a conversar com as pessoas da rede, isso é muito importante de que se diga, né? Campinas tem uma rede gigante de pessoas que trabalham com essa situação. Então a situação de rua não é uma situação desconhecida da nossa cidade. Ela é um tema conhecido e trabalhado pela cidade, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil organizada. Então nós conhecemos essa rede, nós começamos a conversar com esses atores que atuavam com as pessoas em situação de rua e conhecemos as pessoas em situação de rua. E ainda melhor dizendo, cada pessoa que a gente pôde conversar, a gente poderia dizer que a gente conheceu algumas pessoas em situação de rua. Nós não podemos dizer de maneira alguma que nós conhecemos a situação de rua de Campinas, né? Mas aí nós ficamos pensando como fazer para compor essa rede de uma maneira que a gente pudesse efetivamente contribuir com aquilo que fosse importante para as pessoas em situação de rua, ou seja, que a gente pudesse responder aquelas necessidades dessa população e, de uma forma um pouco mais específica, reconhecer as necessidades individuais desses moradores, dessas pessoas que vivem na rua, que a gente chama de morador de rua, mas que na verdade são pessoas em situação de rua e, aliás, essa marca é muito importante que a gente deixe frisado, né? A rua não é casa, a rua não é moradia, não é local de moradia. É lugar de passagem, é lugar para a gente trabalhar, é lugar para a gente encontrar pessoas, é lugar para a gente transitar, mas não é lugar da gente morar, né? A nossa casa é o lugar onde a gente faz o nosso lar. Então, o nosso lar é o espaço privado da nossa vida. Então, não dá para chamar as pessoas de pessoas moradoras de rua ou pessoas de rua. De rua são os prédios, de rua são as praças, de rua são imóveis, né? Não pessoas, né? Mas, enfim, nessa nossa trajetória, resolvemos, então, uma vez tendo conhecido um pouco essa rede, tendo conhecido um pouco essas pessoas, resolvemos que o primeiro passo que a universidade deveria dar era de dividir com a sociedade essa leitura sobre as pessoas em situação de rua, entendendo-as como pessoas potentes, entendendo-as como pessoas de sonhos, de vontades, de desejos, de virtudes, pessoas com possibilidades. Então nós pensamos o que fazer, né, para a gente poder mostrar para a sociedade civil como um todo que essas pessoas são potentes, apesar de estarem numa situação de fragilidade, muitas delas promovidas pela própria sociedade. Vamos criar um evento que tenha uma repercussão pública e um olhar para essas pessoas diferente do olhar que está viciado nelas, de um jeito que a gente está acostumado a ver. Então resolvemos fazer uma amostra de talentos humanos, o ano passado, no dia 25 de novembro, que foi um espaço, um momento onde a gente pôde reunir todos os nossos alunos da universidade, no sentido de poderem esses alunos alterarem também a sua forma de se relacionar com essas pessoas, né? E fazendo com que outras pessoas fossem conduzidas por esse mesmo processo, a ter um outro olhar sobre as pessoas em situação de rua. E aí pensamos um dia de muita festa, onde as pessoas podiam se expressar, poderiam levar também aquelas produções que nós, ao longo do semestre, o ano passado, fomos desenvolvendo com elas, em diferentes espaços, desde abrigos até a nossa casa no Orozimbo Maia, que acolhe pessoas em situação de rua, como também em espaços da rua e outras atividades. Então,
os nossos professores, os nossos alunos levaram essas atividades produzidas para lá, além de terem criado um outro espaço de convivência lá na frente da catedral, com a participação da comunidade, com a participação dos nossos parceiros Levanta Te Anda, com a nossa participação do nosso bispo, nosso arcebispo, né, também o Dom João Inácio Miller, e o nosso padre ali da catedral que nos acolheu nesse dia, e nós pudemos fazer uma bela festa nessa oportunidade. Professor, o Papa Francisco ele fala muito da igreja em saída, né? E a PUC está fazendo isso, indo nos bairros, né? Você falou do centro, agora tem outras regiões, outros territórios que vocês estão acessando e tentando trabalhar também. Queria que o senhor falasse um pouco dessas medidas que estão sendo feitas esse ano, o que está sendo feito nos outros territórios da cidade que também apresentam essa situação de vulnerabilidade. É legal tu trazeres isso, Carlos, porque algumas pessoas podem ficar se perguntando o que a universidade tem a ver com isso, né? E a gente pode responder justamente pelas palavras do Papa Francisco, né? Que é um pouco dessa nossa responsabilidade social enquanto universidade e a nossa corresponsabilidade por aquilo que a gente enxerga e ela automaticamente passa a ser parte da nossa vida. Esse é um pedaço da nossa resposta. E o outro pedaço da nossa resposta é que nós estamos formando pessoas numa universidade. E essas pessoas, elas precisam ser formadas para trabalhar com outras pessoas. E que pessoas são essas, né? Então, acho que a resposta ela meio que se naturaliza quando a gente faz essa forma de leitura, quando a gente parte nesse sentido da reflexão, entendendo que todo contexto social ele é um espaço de aprendizagem, né? E que o papel da universidade é dar sentido para aquilo que os alunos aprendem. Então, nós, por meio da pesquisa, por meio do ensino, por meio da extensão, queremos aproximar a ciência das pessoas e as pessoas da ciência, né? Então, a gente aproximar os alunos da universidade, das pessoas, e fazer com que as pessoas também estejam em contato com a universidade, é humanizar também o processo educativo, né? Além de oferecer um conteúdo muito especial, porque é um conteúdo de vida, é um conteúdo humano, é um conteúdo existencial, é um conteúdo intangível, né? Que a ciência não consegue produzir se não for em contato com a realidade. Então eu te diria assim que a gente poder aproximar a nossa universidade destas realidades, como a gente começou ano passado e estamos seguindo esse ano, é uma forma muito potente de produzir um conhecimento arrojado, um conhecimento denso, um conhecimento vivencial e que traz muitas possibilidades de reflexão que talvez um aluno numa sala de aula ele não tenha a partir somente do seu espaço de estudo. Então, acho que para a universidade é extremamente enriquecedor. Além de ser uma diretriz hoje do próprio MEC, né, que o conteúdo que é desenvolvido dentro da sala de aula ele faça sentido também para a sociedade e vice-versa. Além disso, ele traz um processo de humanização muito importante para as pessoas que está diretamente ligada a essa mensagem do Papa Francisco, né? Como que é esse impacto nos alunos? Eles expressam depois que eles tiveram contato, que eles participaram, o que eles sentiram? Há uma diferença de percepção? Como que é esse retorno dos estudantes? Nós tivemos uma bela surpresa no ano passado, dos estudantes dando relato para nós de que eles só entenderam o que eles faziam na faculdade, né, o curso deles, e tinha alunos que estavam no final do curso, a partir daquela experiência vivencial. Então, claro que para cada aluno isso tem um impacto totalmente diferente, né? Mas os relatos que nós temos tido dos estudantes são relatos de uma inteireza muito grande, de uma integralidade muito grande, de uma potência muito grande, né? No sentido de que tem feito muito sentido para os alunos irem para esses espaços, né? Aquele medo inicial de se deparar com uma realidade desconhecida, aquele medo daquele sujeito que é vendido muitas vezes como perigoso,
como ameaçador, ele se dissolve quando as pessoas vão para a relação entre as pessoas, e os nossos jovens estudantes se deparam muito com isso, né? E foi justamente inspirados nessa perspectiva que a nossa juventude, os nossos estudantes trouxeram a partir daquela experiência o ano passado com as pessoas em situação de rua, que esse ano nós estamos vamos dizer assim, ousando um pouquinho mais, né? No sentido de que nós estamos tentando trabalhar com um território um pouco mais amplo, sem esquecer a nossa população em situação de rua, mas adentrando um pouco mais em outras temáticas nas comunidades. E esse ano o Carlos já nos trouxe aqui, né? Deu um spoilerzinho. Nós estamos trabalhando com o desenvolvimento de algumas ações num espaço que é o Campo Belo, que todo mundo sabe que da nossa região é um dos territórios bastante mais vulnerabilizados de Campinas, e é um território que tem muitas vulnerabilizações, e nós queremos ir com os nossos estudantes, com os nossos professores e com a nossa universidade desenvolver ações que possam ser e fazer significados para a nossa comunidade. Professor, eu estava acompanhando uma aula sua nessa semana sobre academia social, que a gente teve um evento inaugural, né? E o senhor falava da questão de combater o que é visível e o que é invisível, que a maioria é invisível, do preconceito e dos problemas que são encontrados, né? Como é passar para os alunos e para as pessoas que estão trabalhando num tipo de projeto como esse? Porque a gente imagina, o senhor mesmo disse, né? A pessoa chega lá, nunca vivenciou isso, e se depara com uma realidade, quebra alguns preconceitos, algumas visões que eram deturpadas. Como é que é esse processo? Existe um preparo antes dessas pessoas para levar até lá? Porque a gente sabe que muitas vezes não faz parte da vida da pessoa, né? Ter esse tipo de trabalho. Existe uma conversa antes? Como é que funciona esse passo a passo até essa pessoa chegar e começar a trabalhar nesse tema? O ano passado, como era muito experimental o projeto, quem fazia esse movimento de apresentar as temáticas e conversar com os alunos e preparar os alunos para desenvolver as temáticas, quem fazia isso eram os próprios professores. Em algum momento eu estive em algumas faculdades fazendo uma conversa um pouco mais ampliada, principalmente sobre o tema das pessoas em situação de rua, para realmente, de alguma maneira, preparar os alunos para aquela realidade, né? Porque também a gente não pode ser romântico, a gente sabe que no espaço da rua existem muitas questões que envolvem o espaço da rua, porque lá na rua não estão só as pessoas que vivem em situação de rua. A rua ela comporta todas as pessoas e todas as formas de comportamentos, né? E até comportamentos antissociais ou violentos. Então, nós também temos isso na rua e precisamos preparar os alunos para isso, tanto para o contato respeitoso, harmonioso, singular com as pessoas, quanto para as adversidades que esse espaço pode oferecer. E nós não imaginamos que na comunidade isso também não possa acontecer. Então, nós preparamos os alunos. Este ano, estando um pouquinho mais amadurecidos e tendo um pouco mais de propriedade em relação ao que a gente, inclusive, vai implementar nos espaços, nos territórios, nós criamos um itinerário formativo. E esse itinerário formativo, ele é iniciado com uma formação. Uma capacitação, na verdade, um momento de conversa, de diálogo entre os professores primeiro. No primeiro momento, nós, professores, vamos passar por um processo de conversa, de diálogo, uma formação, né? E logo em seguida, todos os alunos que forem desenvolver projetos nos territórios ou com populações em vulnerabilidade, eles vão passar por esse processo formativo. Tanto por uma questão de respeito às pessoas, para entender que temática é essa, para entender que pessoas estão por trás dessas temáticas, e isso que tu falavas um pouco, né, Carlos, nós estamos submersos numa realidade em que muitas questões elas são naturalizadas por nós. Violências na nossa fala, violências no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de nos comportarmos, de conversarmos com as pessoas, que muitas vezes revelam não o que a gente é ou o que a gente sente, mas aquilo que foi produzido em nós em relação a esses sujeitos e essas realidades. Só que quem está lá na relação, na interação, não vai saber de que aquilo não somos nós e que nós estamos numa intenção de mudança, né? Ao irmos para esses espaços. Ou mesmo para o aluno,
o jovem que tem vontade, mas que não sabe exatamente o que vai encontrar e pode ser impactado por isso. Então, a ideia da gente fazer um processo de formação, ela tem esse princípio, né? Tanto de preparar tematicamente os nossos jovens para que eles possam ter um pouco mais de estofo para estar naquele espaço mais bem preparados, né? E eu costumo dizer sempre uma frase, né? Que nós não estamos prontos, mas precisamos estar preparados. Porque eu acho que é isso, a gente tem que ir preparado. Pronto para lidar com determinadas situações, a gente nunca estará. Nós mesmos, na nossa relação humana, dependendo do que acontecer aqui, pode ser tão inusitado que a gente não saiba lidar. Independente das relações, isso pode acontecer. Mas nós precisamos estar preparados para o inusitado, para o novo, para o diferente, ou até mesmo para algo que a gente imagina saber, mas não sabe. Então, nós sim estamos fazendo um processo formativo, ele é composto por 8 etapas, né? Desde o momento que a gente toma contato com a realidade até o momento de a gente ressignificar essa realidade entre nós e devolvermos na forma de projetos para as comunidades. Inclusive, também com as comunidades a gente está preparando. Nós estamos nos preparando para ir para elas, estamos preparando as comunidades para nos receber também. E esses projetos, eles são interdisciplinares, né? Porque é um conjunto de saberes, são alunos de diversas áreas. Como que isso é colocado em prática? Como que é essa união de conhecimento para levar esse diferencial para as populações marginalizadas ou pessoas em situação de rua? Como que cada um pode atuar ali? O senhor conseguiria, assim, trazer um pouco para a prática para a gente conseguir explicar para o pessoal como que é feito? Ah, sim. Isso é bem importante, porque parece que fica muito no ar, assim, o que se faz afinal, né? Pois então, acho que primeiro se toma uma decisão. Essa decisão é uma decisão universitária, tomada pela nossa reitoria com as suas pró-reitorias. Então isso é muito importante, né? Porque quando muitas vezes a gente percebe que projetos, mesmo universitários, eles não dão certo, é porque às vezes não é uma tomada de consciência, uma tomada de decisão madura, consciente em relação a isso. E aqui na PUC me parece que esse foi o passo mais importante, a tomada de decisão por assumir esse projeto. Uma vez assumido esse projeto pela reitoria e pelas suas pró-reitorias, todo o corpo institucional ele foi sendo tomado por esse projeto. Vocês mesmos que trabalham na nossa comunicação têm feito um trabalho brilhante no sentido de traduzir um pouco isso que às vezes não tem muita tradução, né? Mas vocês procuram meios para traduzir isso, para que faça sentido também para a sociedade como um todo e até para os nossos alunos. Então, o primeiro passo é essa tomada de decisão, essa impregnação da nossa universidade como um todo. E a partir daí, o nosso corpo técnico, o nosso corpo de professores, o nosso corpo docente, ele começa a tomar conhecimento do projeto e a partir de cada uma das áreas da universidade começa a ver o que faz sentido para as pessoas que estão lá na ponta. Então, no ano passado, os projetos eles foram sendo gestados pelos professores a partir da leitura das demandas que a gente foi trazendo da rua. Os professores que fazem extensão da nossa universidade foram os primeiros que foram para esses espaços da rua, trouxeram as informações, né? E através do trabalho da extensão eles começaram a levar possibilidades para as pessoas em situação de rua. Então, no ano passado, por exemplo, nós fizemos oficinas de vídeos, de fotografias com as pessoas em situação de rua. Para que fazer oficina de fotografia? Porque a nossa ideia era o olhar, né? Era fazer com que as pessoas pudessem ver a rua pelo prisma da pessoa que está na rua, né? E não pelo seu próprio ponto de vista. E isso foi um trabalho importante porque fez com que os nossos alunos se aproximassem de uma forma doce, de uma forma amorosa, de uma forma gentil das pessoas em situação de rua, e eles receberam muito amor e gentileza. Cabe um dia vocês, inclusive, poderem receber esses alunos, principalmente do jornalismo da nossa universidade, que tiveram esse papel, junto com a professora Cissa, e que fizeram esse movimento. A partir desse movimento, eles criaram várias cenas que foram traduzidas em fotografias, que foram um mote, inclusive, da nossa amostra do ano passado. Além disso, nós fizemos trabalhos com pessoas que estão na rua em algum momento, que estão abrigadas em outro momento, né?
por meio de oficinas de trabalho e renda, oficinas de produção de produtos químicos, né, como sabão, como detergente e tal. Também fizemos essas oficinas nas comunidades, com mulheres das comunidades, que também já foi o embrião do projeto que nós estamos desenvolvendo esse ano, e esses produtos, eles foram levados também para a nossa amostra, né, e inclusive nós tivemos um projeto que nasceu do desejo e deste embrião, que é o projeto Alma Lavada, que as mulheres, então, ao produzir esses produtos de higiene e de limpeza para o lar, elas também conversavam sobre a vida e sobre os dilemas do cotidiano. E esse diálogo que se dava nesse ambiente doméstico, acompanhado por uma psicóloga, eles eram um diálogo orientado. Então, era um momento de terapia e produção, né? Isso foi um produto do nosso trabalho no ano passado, né? Nós fizemos os mapas também com as pessoas em situação de rua e com os trabalhadores que trabalham com essas pessoas, principalmente os trabalhadores da abordagem social, e a professora Vera, então, que trabalha com mapas, né? Ela teve esse acompanhamento dessas populações junto com esses trabalhadores para desenhar os circuitos que essas pessoas fazem nas ruas e os sentidos que esses lugares têm para essas pessoas, porque a professora Vera diz, né, que o território deixa de ser território e se torna lugar quando há uma apropriação, há uma relação de afeto das pessoas com esse lugar, né? Então, esse foi um outro trabalho. Além disso, nós fizemos oficinas de canto, né? Fizemos trabalhos com oficinas que a gente foi desenvolvendo no espaço da rua. E esse ano, né, a ideia é que a gente dê continuidade a esse grupo de atividades que foram realizados no ano passado e amplie para os interesses das comunidades nas quais nós iremos trabalhar no Campo Belo. Mas nós temos esse ano muitas iniciativas. Iniciativas da saúde, iniciativas da odonto, iniciativas do nosso pessoal da comunicação, iniciativas da matemática, em todas as áreas, porque nós temos um espaço no Orozimbo Maia, que é um espaço para se fomentar atividades com as pessoas em situação de rua. Leitura, espaços para letramentos, espaços para leituras também guiadas ou assistidas, como a gente chama. Nós temos o trabalho lindíssimo que nós fazemos com assistência jurídica, que oferece apoio para essas pessoas. Então, são inúmeras ações. Praticamente, a gente poderia dizer que 100% da nossa universidade hoje está aberta para esse programa. Professor, para o aluno que está assistindo a gente aqui, que está acompanhando o nosso papo, e ele não conhece ou está interessado, quer saber como participar. Isso vem dos professores, essa convite, né? Ou ele tem algum canal para poder tirar alguma dúvida, se ele quiser conhecer mais, participar do programa? A nossa PUC é grande, né? Então, assim, e graças a Deus e graças a esse trabalho que nós estamos fazendo de coletivo, o programa tem ganho uma expressão muito grande, assim como os demais programas que a nossa universidade tem. O PDHI ele tem uma popularidade bem grande entre os alunos, né? E entre os demais programas, os demais programas também têm essa popularidade, e nós todos, coordenadores ou responsáveis pelos programas, decidimos esse ano que os projetos a serem desenvolvidos pelos alunos, eles deverão vir pelos professores. Então, em todas as escolas nós temos os professores integradores, né? Temos os agentes extensionistas, além dos professores da extensão. Então, o canal principal de chegada nos programas é via professores, né? Porque os professores conseguem dimensionar um pouco melhor a turma e dirigir para uma ação que seja mais efetiva e que principalmente vá ao encontro do interesse das comunidades, né? Ou dos grupos temáticos que nós estamos desenvolvendo, seja em que programa for, né? Então esse é um caminho natural, mas sempre vamos ter aquele aluno especial e que quer fazer uma ação diferenciada e a gente acolhe, né? Eu não vou poder dizer o contato de todos os programas porque eu não disponho aqui, mas o do PDHI é via e-mail mesmo, né? O nosso é o nosso e-mail institucional, na frente só o PDHI. Então, quem mandar ali pdhi@puc-campinas.edu.br consegue nos acessar e a gente consegue dar algum tipo de retorno, caso tenha o desejo de fazer contato conosco direto para fazer parte de algum dos programas ou até
ser voluntário em alguma das nossas ações, tanto na comunidade quanto nos espaços mais abertos que nós vamos desenvolver outros temas ligados ao desenvolvimento humano e integral. Que, aliás, né, esse ano é o ano da nossa campanha da fraternidade, né, que trabalha com a questão da ecologia integral. E quando se fala em ecologia integral, nós falamos de todos os elementos que compõem a nossa natureza, tanto humana quanto a nossa natureza ambiental e cósmica. Então, as relações humanas, elas são fundamentais para que todo o resto do sistema funcione, né? Então, acho que com a graça de Deus, assim, esse ano nós temos um motivo a mais ainda para a gente poder expandir o nosso projeto. E é um projeto que, de fato, ele dialoga com todos os demais. Eu não gostaria de programa, eu chamo de projeto, mas é um programa que dialoga com todos os demais. Eu gostaria que a gente tivesse sempre essa compreensão de totalidade, né? Porque hoje nós temos temas caríssimos para a nossa universidade que dialogam muito com a questão do desenvolvimento integral, o tema do reconhecimento da igualdade entre as pessoas e, portanto, promover processos de equidade, que o nosso SEAB trabalha tão bem numa perspectiva de superação ou de mitigação dos processos violentos que nós temos em relação à racialização das pessoas. Nós temos o trabalho do reconhecimento das pessoas idosas, que é feito pelo nosso Vitalitar. Nós temos um trabalho belíssimo feito pelo ProHabitat de tentar aproximar alternativas de habitações sustentáveis das nossas comunidades. Nós temos os trabalhos que nós desenvolvemos hoje na área da tecnologia, no Mescla. Nós temos também no Manacasa essas iniciativas makers, né, importantíssimas, que podem ajudar tanto a comunidade. Então, assim, a nossa universidade é um menu de oportunidades para as pessoas. E o PDHI vem para somar com esse menu. É uma universidade trabalhando para a sociedade, né? E engrandecendo a sociedade nessa troca, né? Porque o aluno, o professor, ele se doa, né? E a pessoa que recebe também está se doando, né? É um compartilhamento ali, não é, professor? É verdade. E é tão bacana, assim, que a gente... Quanto mais a gente trabalha, mais trabalho aparece, né? E essa lógica, assim, da gente poder contribuir efetivamente para o desenvolvimento humano na nossa sociedade é um atrativo. As outras universidades nos procuram, os serviços nos procuram, parceiros nos procuram, nos pedindo para a gente estar junto com eles lá no front. Então, esse ano, por exemplo, nós temos aí na perspectiva, além do trabalho que o Carlos citou, né, que nós vamos fazer no Campo Belo, estamos agora indo para o Campo Belo já, nós vamos fazer um outro trabalho em Itatinga também, no Jardim Itatinga, com as moradoras do Jardim Itatinga, com o CEPROM, né, que é um trabalho belíssimo de pensar alternativas para as pessoas que vivem naquele contexto. Nós vamos fazer um trabalho também esse ano de construir pontes de comunicação entre nós a partir da comunicação não violenta, dos processos de mediação de conflitos, da justiça restaurativa. Nós vamos ter um seminário na nossa universidade, um seminário internacional com a Kay Pranes, que é uma sumidade no tema da justiça restaurativa, estará conosco em maio deste ano. Né? Nós teremos 3 mostras de talentos esse ano, uma mostra que vai ser essa lá no Campo Belo, uma outra que vai ser aqui na PUC para o nosso público universitário e também para os familiares, e nós vamos ter no final do ano uma nova mostra de talentos lá na Catedral Metropolitana, né? Além disso, nós temos parcerias com empresários que querem contribuir, nem digo financeiramente, mas com o seu trabalho pessoal, com o seu trabalho das suas equipes, que vão estar somando conosco. Enfim, é um trabalho de rede, né, que nós estamos edificando. Universidade, sociedade civil, poder público e outras organizações privadas e públicas que vão estar conosco, somando forças para a gente fazer a nossa parte. Né? Não assumir a responsabilidade social é nada mais do que fazer a nossa parte. E nós vamos fazer a nossa parte com aquilo que a gente pode, que é com conhecimento, que é com ciência, que é por meio da nossa educação. Essa forma que nós vamos chegar mais próximo dessas comunidades e contribuir com o processo de desenvolvimento humano. Vem muita coisa pela frente, né, Carlos? Muita coisa. Parabéns, professor, pelo projeto. A gente sabe que não é... Quando depende da boa vontade de muita gente ao mesmo tempo,
é sempre mais difícil, mas a gente percebe aqui andando pelos corredores da universidade que realmente todo mundo abraçou e tem tudo para dar muito certo, fazer muito sucesso, e a gente fica muito feliz com isso. Obrigado vocês e obrigado, acho que parabéns para nós todos, né? A gente traz, assim, nós motivamos a coisa acontecer, mas ele só acontece porque são todas as pessoas, e isso não é uma fala vazia, né? É uma realidade, assim. A gente percebe, outro dia estive no Campus 2 e lá tem professores entusiastas, que lá eles motivam, a gente fica mais aqui no Campus 1, porque a gente tem esse eixo aqui, Campus 1, Orozimbo, Centro, e fazer as articulações, e a gente eventualmente vai no Campus 2. E lá nós temos os entusiastas que tocam por lá, né? Então hoje nós temos, além deste grupo coeso que trabalha aqui conosco na universidade, nós temos a nossa pastoral, somando com o projeto também Reconecta, que faz parte desse programa, né? E muitas outras frentes. Então, assim, se está se tornando um organismo vivo, é porque todos nós estamos irmanados nesse propósito. A gente agradece imensamente a sua participação, professor, e aí eu reforço também, a gente parabeniza por esse projeto incrível, né? Transformador em todas as dimensões. Muito obrigada, viu? Obrigado nós. Bom, nós ficamos por aqui então, né, Gabi? A gente volta com próximas programações. Vamos falar muito mais ainda do PDHI em breve. Espero que a gente comente o pós-ações, né, professor? Aí a gente volta para falar mais sobre o tema. Parabéns e sucesso aí na empreitada. Obrigado para nós todos. É isso aí, gente. A gente volta na próxima, né, Gabi? Até mais. Exato, até. Bom dia a todos.